Boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem, apesar de confinamento. Gostaria de homenagear todos que estão lutando contra esse inimigo invisível, né? Que é a Covid-19. Tem muitos trabalhando na área de saúde, hospitais, muitos trabalhadores ainda confinados, né? Esperando a liberação, muitos empresários, né? Lutando para sobreviver. Merece todos aí nosso respeito, admiração e agradecimento. A OTS é uma entidade, a OTS do Japão é uma entidade subordinada ao Ministério de Economia, Indústria e Comércio, lá no Japão. E oferece bolsa de estudo, estágio para vários países, né? E a OTS do Brasil é uma associação formada pelos ex-bolsistas, né, que foram estudar no Japão, foram treinados, e nós formamos aqui no Brasil essa associação. E somos, aqui no Brasil, mais de 2.000 membros, né? Já que estudamos lá no Japão. No mundo inteiro tem mais de 70 associações AUTS, em mais de 40 países, né? E aqui no Brasil, nós temos como missão contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão, através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países. E temos como visão tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. Então, vamos ver o próximo slide para ver como é que a gente faz cumprir essa missão e alcançar essa visão. Então, apoiar empresas com serviços de consultoria, treinamento gerencial e assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e de melhoria do sistema de gestão. Quer dizer, aqui no Brasil, membros da UTS, né, que fomos treinados e estudamos no Japão, a gente dá consultoria, treinamento gerencial, palestras, cursos, né, e assessoria empresarial. Pode ser nas empresas, né, ou em algumas entidades, né, e também desenvolver recursos humanos chaves para as empresas no Brasil, enviando executivos e técnicos para programas de treinamento da AUTS no Japão, né, como a gente foi treinado, né, ou trazendo especialistas japoneses de renome mundial, né, para conduzir treinamento aqui no Brasil também. Ou a gente manda executivos, empresários, né, para o Japão, ou nós trazemos, né, especialistas do Japão para fazer algum curso, palestras e treinamento aqui no Brasil. E também apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazerem negócios. Se tiver alguma empresa japonesa que queiram fazer parceria ou algum negócio aqui no Brasil, a gente trabalha como facilitador, né? Ou alguma empresa brasileira que queira fazer alguma parceria com empresas do Japão, e a gente faz trabalho como facilitador desse encontro, né? E promover cultura e cursos de língua japonesa. Língua japonesa para os executivos que vai daqui do Brasil fazer algum curso no Japão, né? E também damos curso de língua portuguesa, né? Para os executivos japoneses que vêm aqui para o Brasil também. Bom, para quem quiser saber da UTS mais com detalhes, né? Peço para entrar no site da UTS, www.autsSP.com.br, ou mande e-mail para adm@autsSP.com.br, tá bom? Então, hoje nós temos um consultor de renome aqui, né, Claudemir Uribe, que vai prestigiar a gente com a sua palestra aqui. Tá bom? Uribe-san, vamos lá então? Boa noite a todos. Obrigado, Eike, pela apresentação, pelo início. Eu queria agradecer ao TS pelo convite e espero poder compartilhar um pouco do que eu venho estudando, né? Então, meu nome é Claudemir Uribe, eu sou consultor de treinamento, consultor e instrutor de treinamento aqui em Belo Horizonte. E eu sou apaixonado por metodologia de resolução de problemas.
Eu sou fissurado com isso. Eu trabalhei numa empresa francesa da área de TI e nós produzimos computador de grande porte aqui na região de Belo Horizonte, em Contagem, né? Isso foi na década de 80. E eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos de melhoria que foram muito bem sucedidos. Um deles, por exemplo, foi o consumo de placa de CPU. Uma CPU de computador de grande porte, nossa, pifava 6 placas, 6,5 placas por ano. Né? Então, era um transtorno para a CPU de computador de grande porte de um cliente. Né? E aí nós conseguimos, de um trabalho de um ano, baixar para 2 placas por computador por ano. Então, esse e outros trabalhos fizeram com que eu gostasse muito de resolução de problemas. Isso já tem aí perto de seus 30 anos atrás. Depois eu tive a oportunidade de ir ao Japão pela OTS, sou muito grato por essa experiência, em 96, e aí eu trouxe muitos livros japoneses, inclusive livro do Kumi, Hosotani, de resolução de problemas. E comecei a ministrar cursos de MASP em 2001, foi quando apareceram as primeiras demandas de curso de MASP. E hoje já ministrei mais de 200 cursos de MASP por várias empresas no Brasil e também no exterior. Eu também sou colunista de MASP Kaizen na revista Banas. Então, quem tiver a oportunidade, tiver curiosidade, eu já escrevi 95 artigos de MASP de Kaizen na revista Banas. Então, estou caminhando para o 100º artigo aí. E agora, na pandemia, acabo de concluir um livro chamado Kaizen Avançado. Então, é uma publicação que eu espero que se torne uma referência, porque a gente não tem um livro brasileiro sobre MASP. É uma metodologia tão usada, mas nós não temos uma publicação. Então, eu fiz uma palestra sobre esse tema numa faculdade, propus também ao OTS, talvez parece muito oportuno a gente falar do que está acontecendo no mundo hoje e colocar um olhar sobre o que está sendo feito com base em metodologia de problem solving. O que a gente pode aproveitar disso e o que, na verdade, a gente talvez não deveria repetir nessas experiências que nós estamos passando. Né? É um problema muito grave, é um problema que eu não esperava na minha vida ver alguma coisa assim, sinceramente. Né? A gente viu muitas crises acontecendo, talvez meu pai, que já tem mais de 90 anos, passou pela época da Segunda Guerra, coisas assim, né? Embora a gente não se envolveu tanto, mas enfim, eu não esperava ver uma crise tão forte como essa. Dentro de empresas, nós não vamos ver um problema tão grave desse jeito, mas enfim, como abordar um problema, a gente pode aprender também com essa lição que está sendo feita, né? Então, a pandemia é um problema enorme, nunca teremos um desse pela frente, provavelmente, em nossas vidas profissionais, a não ser que alguém daqui seja um político, né, e uma nova pandemia aconteça, mas é muito raro um evento desse. Porém, existem outros problemas complexos para resolver e que vocês podem e devem se entregar à resolução desses problemas, porque são grandes oportunidades não só de resultados, mas também para alavancar a carreira. Então, o que essa experiência de combate ao coronavírus ela pode nos ensinar? Não é objetivo aqui criticar as ações de governos e agentes públicos ou de saúde. Né? Embora, evidentemente, eu tenha minhas opiniões sobre várias ações, não é objetivo criticar na esfera municipal, estadual, federal ou talvez diferentes opiniões que tenham aí no meio, né, meio da saúde. Bom, o que mais ou menos são os princípios de uma metodologia de problem solving? Primeiro, racionalidade e objetividade. Racionalidade, o princípio básico da racionalidade é a otimização. Tudo que é racional significa que nós queremos maximizar ganhos, minimizando esforço ou custo. Então, tudo que é racional, os porquês são bem claros. Não é? E a objetividade. Né? Quem definiu o conceito de objetividade foi Descartes, isso no século XVII, 1600 e pouco, distinguiu a objetividade de subjetividade. Né? A subjetividade é o que a gente acha que é. E a objetividade é o que efetivamente é.
Então, nós temos que deixar um lado do sujeito e para o lado do fenômeno, do objeto. Outra coisa é trabalhar em ciclos fechados, ou seja, depois de resolver trabalhar um problema, nós temos que voltar para trás e rever as nossas ações. Trabalhar sempre em ciclo fechado, nunca em ciclo aberto. Né? A outra coisa que vem dos filósofos empiristas, né, os filósofos empiristas ingleses, tábua rasa na observação. Isso também é um princípio básico. Se você já vai com ideias pré-concebidas, então isso contamina o pensamento, sua visão, seus órgãos de sentido. Tábua rasa vem de tábula. Tábula é mesa. Mesa plana. Significa não levar nada. A gente poderia traduzir como uma folha em branco. Vai analisar o problema, leve uma folha em branco. Não leve nada. Né? Deixe que a própria sua observação ela alimente as suas ideias. Também, dados isentos e parciais e sem vieses. Né? Porque há uma tendência, vários vieses do ser humano, uma delas é só buscar informações que confirmem o que a gente já acredita. Né? Então, a gente vê muito na televisão, às vezes em telejornais, parece que eles só buscam opiniões daquilo que eles já pré-definiram como uma política editorial. Né? Eles não buscam o contraditório. Então, outro princípio é a multidisciplinariedade do processo. Então, uma resolução de problema, um problema complexo, quase sempre ele tem uma característica multidisciplinar. Não é uma função só que exerce o poder de resolução, porque aí nós temos um viés mais técnico. Né? Nós temos também convergência, colaboração de equipe, ao invés de disputas. Em resolução de problemas, não há lugar para disputas de vaidade, disputas de poder, disputas de opinião. Né? Tem que haver um princípio de colaboração e espírito de equipe. Plausibilidade de hipóteses. Então, se vamos trabalhar alguma coisa, um princípio básico é qualquer coisa que vamos trabalhar, as hipóteses em que vamos atuar, elas têm que ser plausíveis, elas têm que ser hipóteses baseadas em conjecturas válidas. Né? Análise antes da ação, é um princípio básico também. Né? Se a gente coloca a ação antes da análise, quer dizer, a gente inverte a coisa. O que a gente sempre busca ter um processo de análise antes da ação. Pode parecer óbvio isso, mas isso não é muito evidente em organizações. Vários autores, inclusive Peter Senge, Jeffrey Pfeffer, eles já denunciaram isso em publicações deles, que acontece problema nas empresas, as gerências vão lá e pedem um plano de ação. Exige um plano de ação. Quer dizer, partindo do princípio que já se sabem as causas, o que fazer. Né? E muitas vezes é um falso pressuposto. Né? Então, exigir plano de ação é uma atitude normal, corriqueira, mas nem sempre é algo válido. Causas descobertas para fundamentar a ação e consequências das ações não fundamentadas é desperdício de recursos e efeitos secundários. Né? Então, a gente está vendo muitas ações aí e tal, e agora eu vi recentemente a notícia que já estão desmontando hospitais, né? Quer dizer, hospitais de campanha. Muitos vídeos, por exemplo, né? Acho que o vídeo de São Paulo, também o vídeo daqui de Belo Horizonte, hospitais de campanha vazios. Né? Então, quando você antecipa ações antes de trabalhar causas, pode haver esse desperdício de recursos e também efeitos secundários, que pode, inclusive, agravar o problema. Então, este modelo eu desenvolvi quando eu estava fazendo o meu trabalho de mestrado. A gente tem estilos de resolução de problemas que compõem análise e tomada de decisão, análise e tomada de decisão. As análises podem ser baseadas em opiniões ou baseadas em fatos e dados, né? Que é a análise objetiva. Acho que tem aqui aqui, né? Aqui a análise objetiva e aqui a análise subjetiva, né? Baseada em opiniões e aqui baseado mais em dados. E tomar as decisões pode ser mais racionais e tomar as decisões mais sensoriais. Então, baseado naquilo que a mente ordena que a gente faça, ou então baseado naquilo que a gente ouviu. Isso é sensorial. Então, isso dá uma combinação de estilos de resolução de problema. Na medida que a gente tem mais tempo, a gente tem que ir para o analítico. A gente tem que ir para mais dados, fatos, coisas mais concretas, né? Que é o processo analítico. E na medida que a gente tem menos tempo, mais urgência, a tendência normal é vir para a tentativa e erro, passando por experimental ou pelo objetivo. Então,
a gente pode dizer que muitas das ações de governo e tudo mais, como o coronavírus é um vírus novo, não se conhece, é normal a gente caminhar para cá, né? Até tentativas e erros, né? No caso extremo. Mas, na medida que os processos, nós temos tempo para resolver os problemas nas empresas, já estão lá há muito tempo, vocês não deveriam abandonar esse tipo de abordagem para buscar uma abordagem mais analítica aqui, que tem um potencial de resolução do problema muito maior. Aqui eu tenho que sair do modo aqui, né? Aqui, ixi, tem que apagar tudo, né? Parece. Eu achei que já apagava aqui no slide. Eraser. Tem que apagar. Achei que ficava só naquela. Pronto. Então, aqui eu coloquei alguns métodos de resolução de problemas que caracterizam cada estilo de tomada de decisão de resolução de problemas. Esse é um tema muito pouco explorado em literatura, que cada tipo de problema ela exige um tipo de ação específica. E a gente tem uma ilusão de que um método só será suficiente para resolver todo tipo de problema, né? Isso é um engodo, isso não existe, né? Autores que estudam resolução de problemas sabem que cada tipo de problema exige métodos diferentes, né? Então, nós vamos usar aqui, vou falar um pouco do MASP, né? É um método bastante conhecido que deriva do Terceiro Story, é um método japonês, né? de tomada de decisão. Não vou explicar muito o MASP aqui, muitos de vocês provavelmente já conhecem, é muito fácil encontrar alguma coisa sobre o MASP, né? Mas o MASP é um método estruturado, ele deriva do PDCA, ele pode ter de 6 até 14 etapas, dependendo do autor, né? Este é o MASP mais comum, ele tem 8 etapas, né? E foi introduzido no Brasil por Falcone a partir da literatura de Cumy. Então, tem muitas semelhanças entre o MASP que Falcone introduziu no Brasil e literatura de Cumy. A diferença é que o MASP do Cumy ele tem 7 etapas, ele junta plano de ação e ação. Né? O que fizeram aqui com essa entrada do MASP no Brasil foi separar plano de ação, uma vez que o plano de ação parece mais com plano e a ação parece mais com do. Né? E o que acontece para resolver um problema complexo, vocês precisam desdobrar em subpassos, como estão aqui embaixo. Por quê? Porque se você vai resolver um problema simples, poucas etapas podem te ajudar a resolver o problema. Porém, se o problema é difícil, você precisa de caminhos um pouco mais estreitos, não é? Porque o problema é complexo, todo tipo de coisa já foi feita para resolver. Então, há que se fazer um passo a passo. Por isso que eu digo que o MASP é um problema, é um tipo de método para problemas que você não sabe nem por onde começar. Você não tem ideia de onde começar. Esse é um problema bom para a MASP. Esse também é uma história, também não vou explicar muito, mas enfim, eu posso compartilhar com vocês. Né? É a origem do MASP. Isso você não lê em lugar nenhum. Né? Você, para montar um quebra-cabeça desse, eu tive que ler muito. De onde veio o MASP? Veio do QC Story. De onde veio o QC Story? Veio do QC Story descritivo. De onde veio? Veio do PDCA. Mas do PDCA veio do ciclo de Schur. De onde veio o ciclo de Schur? Veio do Plain do C, do Taylor. E aí teve a influência de Filó, pragmatismo e tal. E estudando isso, eu cheguei na primeira pessoa que deu o primeiro conjunto de passos que lembram o MASP, que foi Galileu Galilei. Né? Não por acaso, ele é o pai da ciência. E a partir desse momento, mudou completamente a história do ser humano na face da Terra. Porque até então vivíamos na Idade das Trevas. Com a criação da metodologia científica, né, olha quantas soluções a gente criou. Então nós podemos dizer que o MASP é uma simplificação da metodologia científica para uso dentro da empresa de uma forma um pouco menos estruturada que o método científico, porém com alto poder resolutivo. Sobre a pandemia, né? O que a gente tem visto aí, que parece que a pandemia se transformou num campo de batalha.
nós temos médicos versus economistas, né? A gente tem visto que muitos querem preservar a vida a qualquer custo. Outros já dizem, não, qualquer custo não. Né? Nós temos que trabalhar, nós temos que sustentar a nossa família e pagar nossas contas. Né? Então, há um grande debate nisso. Inclusive, existem médicos versus médicos. A gente vê médicos famosos defendendo certos tipos de isolamento, por exemplo, horizontal. Outros defendem isolamento vertical. Alguns defendem tratamento com cloroquina. Outros não querem de jeito nenhum usar cloroquina. E por aí vai. Nós temos, né, um grande debate, um grande conflito entre executivo, legislativo e judiciário. Situação versus oposição. Há pessoas que parecem que têm renda garantida versus as pessoas que dependem do seu trabalho para viver. Então, parece que quem tem renda garantida está mais tranquilo com relação ao isolamento. Quem depende do trabalho está mais desesperado, está indo para as ruas, né, para protestar com relação a essa parada. Você teve um conflito do Trump versus a Organização Mundial de Saúde. Né, os Estados Unidos deixaram a Organização, né, Mundial de Saúde. Há um grande conflito ali. E nós temos também vendo aí um campo fértil para oportunistas. Né? Sempre em momentos de crise, há sempre aqueles que conseguem extrair e produzir, ganhar dinheiro em cima disso. Parece que todo mundo virou médico. Políticos, artistas, blogueiros, apresentador de televisão, pré-candidato, juízes, ministros, policiais, donas de casa, jornalistas, apresentadores de noticiário, quer dizer, parece todo mundo dando palpite na saúde, né? Inclusive, às vezes, por conta desse temor, desse pânico criado, se exagera em certos tipos de procedimentos que não tem pé sem cabeça, né? Lá em casa mesmo, minha mulher tentou implantar algumas coisas lá que eu fui perguntar para o meu filho, né, que é estudante de medicina, eu perguntava, olha, tem sentido esse tipo de ação? Eu falei, olha, não tem sentido, não precisa chegar a esse ponto de cuidado. Mas, enfim, né? Então, esse pânico que está criando pelos meios de comunicação faz com que a gente comece a inventar regra e ficar com medo de tudo, né? O que se observa, então? Uma banalização do argumento científico, com intenções, sabe-se lá quais, né? Quando um político chega na televisão para falar estamos baseando no método científico, não é? Aquilo ali me dá até um arrepio, né? Porque sabe-se lá, isso parece um discurso vazio, né? Mas que é muito vago. Os dados, curvas acumuladas. Né? Então, é curioso que quando você coloca uma curva acumulada, a quantidade de morte nunca vai baixar, ela só vai se somar. Só vai se somando, somando, somando. Então, você vai vendo aquele número sempre crescendo. É óbvio, né? Porque é uma curva acumulada. Comparações com países muito menores. Agora parece que parou de falar isso, mas quantas vezes nós fomos comparados com a Itália? Quantas vezes nós fomos comparados com a Bélgica? Né? São países muito menores, população muito menor, em outro clima, em outra faixa etária. Alarde sobre duplicação de casos. Isso aqui é ridículo. Eu vi matérias, né, aqui aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma matéria, uma manchete, tal cidade duplicou, quadruplicou, teve uma situação que quadruplicou os casos. Aí eu vou ler a manchete, estava lá, passou de 1 para 4. Né? Quadruplicou os casos. Quer dizer, estatisticamente, isso não tem representatividade. Houve também duplicação. Aí você vai ler, nossa, duplicou, né? Quantos foram? De 2 para 4. Né? Isso não tem representatividade estatística. Dados apenas de resultados. Eu vou comentar um pouco mais adiante. Né? A gente não tem muitos dados resultados. Eu fiz umas estatísticas para essa apresentação, vou mostrar para vocês. Você só tem dados de resultados finais, você não tem dados causais. Né? Isso é muito preocupante. ênfase na publicação de dados negativos e com alardes. Isso a gente ouve muito na televisão. Recorde, recorde, recorde. Se você ouve de número de casos e se você fala de óbitos, é claro que só vai subir, né? Então, se você está trabalhando numa organização, numa empresa, tem que ser mais cuidadoso com esse tipo de coisa, né? Porque senão alguém vai te denunciar que é um tipo de argumento que é óbvio, né? Certas coisas eles não vão para trás, eles só vão crescendo mesmo. Outra coisa curiosa que a gente vê, políticas idênticas para situações distintas. Mesmo exigência, por exemplo, de isolamento, para situações muito diferentes. E
também vemos o contrário, políticas distintas para a situação idêntica, né? Governos fazendo, parece, coisas diferentes, mas eles estão na mesma situação. Todo tipo de falácia de linguagem, né? Então, a gente vê televisão, eu até estou parando de ver televisão, porque todo tipo de falácia, de argumento ilógico, irracional, baseado em medo, em temor, enviesado, quer dizer, isso joga uma nuvem de fumaça no problema e faz uma confusão tremenda de informações, principalmente quando nós temos opiniões tão antagônicas sobre essa pandemia. Quer dizer, se você tiver numa situação de organização, não é, tua preocupação tem que ser de esclarecer, clarear as informações, clarear as coisas, e não entrar nesse tipo de discussões. Se alguém, por exemplo, usa desse tipo de argumento de linguagem, quer dizer, não deve dar alimento para esse tipo de situação. O que a gente tem que fazer, na verdade, é trazer números, trazer dados, não dá importância a isso, né? Decisões enviesadas, fazer o que outros estão fazendo, e também o viés da confirmação. Vemos muito isso quando alguém busca só argumento para confirmar aquilo que já acredita. É um terreno tremendamente oportuno para vaidades e heroísmos. Então, numa organização, né, tirando esse fato da pandemia, mas numa empresa também tem isso. Quando você tem um problema difícil, o problema está lá exposto, provavelmente há muito campo para alguém se apresentar como herói salvador da pátria, né? E eu já vi muito isso acontecer nas empresas que eu trabalhei, e muitas vezes as coisas não dão certo. Por quê? Porque já foram feitas muitas tentativas de heróis para resolver o problema, e na verdade a gente tem que analisar e descobrir o problema. E ambições políticas bastante expostas, né? Eu vi situações em problemas sérios em que o problema foi usado, na verdade, como um degrau, né, para, na verdade, promoção pessoal. E a gente vê, parece que isso também vem acontecendo aí. As consequências causam informação, medo, pânico nas pessoas. O pânico não ajuda em nada, né? As pessoas, diante do pânico, elas têm a paralisação, não raciocinam bem, não pensam sobre as coisas, não pensam sobre a informação, não pensam sobre a notícia. Então, você que está dentro de uma empresa, se tiver, por exemplo, uma crise grave, não é? Há que se ter sangue frio, cuidado, não replicar esse pânico. Que a gente vê também gastos desenfreados, né? Então, no heroísmo, na tentativa de solução, gastos desenfreados, disputas pelo protagonismo, né? Algumas áreas têm que falar muito, tem que ser protagonista. Agora, se a gente for ver o significado do protagonismo, isso vem das artes cênicas. O protagonista é uma pessoa só, ele é o protagonista sozinho, o resto são figurantes, né? Agora, você imagina numa peça de teatro todo mundo querendo ser protagonista. É uma loucura uma coisa dessa, né? Tendência de estilos autocráticos, com uso de ameaças, a gente tem percebido aqui em Minas um pouco disso, com ameaças à população, ameaça de prender, ameaça de fechar negócio, né? Desgaste da credibilidade do governante, e a gente vê também, parece que pessoas que acham que quanto pior, melhor, né? Torce contra. Bem, então, a política tem exercido uma influência muito grande nesse propósito aí. Essa questão, por exemplo, da cloroquina, essa discussão, né? Olha lá, muito antagonismo, um palco ótimo para antagonismo. Você vê um país, por exemplo, a posição de recomendar o uso da hidroxicloroquina, outros falam que você não deve de jeito nenhum, não há evidências científicas, não sei o que lá, para usar a hidroxicloroquina. Agora, eu vou contar uma coisa que aconteceu, né, na cidade onde eu sou, hospital universitário, 75 pessoas, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, houve um surto de Covid. E como eu conheço pessoas lá, eu perguntei, e esses profissionais de saúde, como é que estão sendo tratados? A pessoa falou, todos com hidroxicloroquina. Sem querer defender isso ou aquilo, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Se você for ver a televisão, que estão se falando, não usa. Mas se você for ver, conversar com o profissional de saúde, muitos estão fazendo uso mesmo, né? Enfim, é
é o conflito que a gente vive aí. Trouxe essa frase para vocês, né? Muita gente não conhece o Demócrito de Abdera, mas todo mundo conhece o átomo. Esse filósofo grego foi o primeiro que disse, olha, se a gente dividir as coisas, for dividindo, não vão chegar num momento que não é mais divisível, né? Então, ele é, antes de Aristóteles, ele é um filósofo anterior. E ele foi o cara que falou, olha, o átomo existe. O átomo é aquilo que não se divide mais, né? Ele criou essa expressão. Olha o que ele disse naquela época, nós estamos falando aí de 4.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, prefiro encontrar uma única explicação causal do que possuir o reino da Pérsia. Então é fantástico uma frase dessa, né? Como é que naquela época, tanto tempo atrás, um filósofo já conseguia dar tanta importância às explicações causais, né? E eu teria umas perguntas simples a fazer. O que provoca a morte de um paciente infectado? Né? O que provoca realmente a morte? Né? Isso não está totalmente explicado, né? É claro que tem lá todo um processo que acontece, mas tem pessoas que recuperam, pessoas que não recuperam. Por que algumas pessoas não morrem? Por que algumas pessoas não morrem? Por que algumas pessoas não têm nem sintomas? Né? Quer dizer, são perguntas ainda que não estão explicadas. Por que a mortalidade é menor em alguns grupos de pessoas? Por quê? Agora, quem está trabalhando para responder essas questões? Por que em certos estados do Brasil você tem uma mortalidade muito maior que em outros estados do Brasil? Quais são os grupos que você tem mais propensão a ter problema ou não? Quer dizer, se falou isso muito no início, mas e agora, passados 90 dias, 100 dias do isolamento, cadê as informações para mostrar o seguinte, olha, baseado em 50 mil pessoas, 60 mil, né, que nós estamos fazendo hoje, que morreram, constatamos que foram tantos desse grupo ou daquele grupo. Quer dizer, então, nós não estamos trabalhando com ciclo fechado, nós estamos trabalhando com ciclo aberto, porque as pessoas estão morrendo e essas informações não estão chegando para realimentar, para que a sociedade conheça o que está acontecendo, né? Quem realmente está morrendo, quais são esses grupos, porque isso não está acontecendo. É muito diferente do que aconteceu com a AIDS na década de 80. Né? Houve uma grande preocupação, a AIDS é uma doença nova, não se sabia, né? Também era um vírus e tal, e depois descobriu-se que havia certos grupos de risco, e depois foram pesquisar para descobrir rapidamente qual que era o fator de causa, o que provocava, né? As agulhas hipodérmicas e relações sexuais sem proteção. Então isso veio muito rápido para prevenir as pessoas. E agora nós parece que não estamos vendo isso no caso da pandemia. Bom, eu fiz uma pesquisa esses dias sobre a questão da mortalidade, né? Desculpe estar errado, eu erro de digitação aí, é mortalidade aqui, né? Mas, enfim, não sei se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar isso, né? Mas se eu fosse que morasse em Mato Grosso do Sul, eu teria praticamente 9 chances menos de morrer de Covid sendo infectado. Agora, se eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 9 vezes mais chances de morrer se eu for infectado do que se eu morar lá no Distrito Federal ou no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, por que um carioca ou um pernambucano lá, eles têm 8 vezes mais chances de morrer sendo infectado do que pessoas de outros estados? Eu não ouço ninguém levantar esse tipo de resposta. Eu não vejo ninguém analisando esse tipo de coisa. Né? Felizmente, nós estamos aqui em Minas Gerais, nós estamos numa situação mais ou menos boa. Olha lá, o estado de São Paulo está numa situação crítica ali no gráfico de Pareto, olha lá. Você tem uma chance mais que 2 vezes maior de morrer de Covid se você for infectado do que se você estiver aqui em Minas. Claro que isso aqui é uma média, né? Aquelas pessoas que têm comportamento de risco, ou então têm problemas de doenças pré-existentes, logicamente tem muito mais chance, né? Isso aqui é uma média geral. Mas eu não vejo ninguém trabalhando para responder esse tipo de questão. Depois vocês vão ver outras decorrências disso são absurdas. E a incidência? A incidência já é outra história, né? Quer dizer, quantos casos tem para a população? Então, você vê que o estado do Amapá, nós temos a pior situação. Nós temos 3.341 casos para cada 1 milhão de habitantes.
Roraima, Amazonas, que os estados do norte estão muito mal representados nisso, quer dizer, você tem uma chance de se contaminar por Covid muito superior a outros estados. E aí? Quem está procurando responder essas perguntas aqui? E aqui, né, nós estamos no estado de Minas Gerais, estamos numa situação mais ou menos confortável. O melhor estado é o Paraná. Né? Lá no Paraná, para cada 1 milhão de habitantes, nós só temos 187 casos. Quer dizer, quais são as explicações disso? Rio Grande do Sul está aqui embaixo também, Santa Catarina. Quer dizer, o que explica o fato de pessoas se infectarem bem menos? E olha a notícia que eu peguei hoje. Hoje. Por um lado, você vê, olha lá, o Amapá é o estado com maior incidência por 1 milhão de habitantes. Olha a notícia hoje. Macapá tem dia movimentado com o início da segunda etapa de abertura gradual do comércio. Não sei, eu estou muito enganado ou para mim isso é uma coisa muito incoerente. Quer dizer, eles estão na segunda etapa de reabertura, sendo que é o estado que tem maior probabilidade de você ser contaminado por Covid. É a notícia de hoje. Essa aqui é desses dias, tem poucos dias aí, tem 5 dias. Aqui é de Minas Gerais, né? É o prefeito de Belo Horizonte. Você vê que Minas Gerais tem uma situação extremamente confortável ali em termos de incidência por 1 milhão de habitantes. É um dos melhores estados do Brasil. E aqui aconteceu exatamente o contrário. Então, ao invés de a gente trabalhar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais coerente, cuidadosa para reabrir, na verdade, nós estamos andando para trás. Aqui os serviços estão sendo, na verdade, interrompidos. Então, é exatamente o oposto que está acontecendo com o estado onde tem maior incidência da doença. É muito estranho essas coisas. Agora, o que é mais estranho ainda, né? Isso não é uma denúncia de forma alguma, né? A gente está fazendo uma análise das coisas aqui, né? Olha só, no caso aqui, um shopping popular tem autorização para funcionar. Gente, isso é fato. Olha os corredores como é que estão. Já os shoppings normais estão proibidos de abrir. Agora, alguém me explique qual que é a lógica disso. Qual que é a lógica disso, né? Um shopping popular está aberto e um shopping todo amplo, que tem uma administração absolutamente profissional, está fechado. Isso é científico? Quer dizer, depois alguém vai na televisão e vai falar que nós estamos cuidando da vida das pessoas, nós estamos sendo científicos, usando ciência. Onde está a ciência nesse tipo de ação? Então, quando vamos analisar problemas dentro de organizações, dentro das empresas, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que buscar causas, temos que ser analíticos, né? Preferencialmente, buscar as relações causais, tentar atuar nas causas raízes dos problemas. Tentar atuar. Nesse caso, nós já sabemos que é um vírus. Então, nós não podemos sair matando todos os vírus já estão aí. Então, nossa alternativa é atuar nas causas intervenientes, que são as causas que estão no meio do processo. Né? É a contaminação, é o contágio, é lavar as mãos, é evitar que você seja contaminado. Já tem gente que diz que você deve trabalhar o sistema imunológico, consumir mais vitamina C, enfim, cuidar das pessoas que têm doenças pré-existentes, né? Ou então, se não for possível, trabalhar nas causas mais próximas do problema. Então, embora a palavra não seja muito, não exista a palavra, mas eu acho ela bem pertinente, é o que a gente chama de solucionática, né? Solucionática. Existe a problemática, mas existe também a solucionática. Quer dizer, quando a gente trabalha no universo das soluções, quais as soluções que podem interromper as relações causais, cortar essas linhas para evitar que o problema aconteça onde elas são, né? As causas são mais fáceis de serem atacadas, né? Uma vez que o vírus está aí, não tem como eliminar, não existe um remédio para você tomar e não é matar o vírus, porque o vírus não é um ser vivo, né? O vírus é uma proteína. Mas, enfim, anular o efeito do vírus. E aí, então,
que ações a gente pode tomar. Quer dizer, uma estatística que eu não vejo em lugar nenhum, no início se falava muito isso, a probabilidade de você pegar uma doença. Hospitais é muito alto, transporte público é outra curiosidade, né? O transporte público tem uma alta probabilidade de pegar, mas está tudo liberado. Bancos, lotérica, elevador, vem baixando, veículos na sua casa. Quer dizer, essas coisas tem na internet, tem aí nos meios de comunicação, tem bastante lá falando dos riscos. Mas e aí? Morreram 60 mil pessoas. Eu gostaria de saber onde que essas 60 mil pessoas pegaram contrair a doença. Tudo bem que muitas delas talvez não saibam, mas eu duvido que, ao ser internado, alguém não perguntou, você foi em alguma festa, você teve com alguém que estava infectado, você teve... Muito provavelmente isso foi perguntado para cada paciente que morreu. Quem é que pegou esses dados e fez uma estatística para dizer para nós, enfim, 60 mil pessoas que morreram, onde foram contaminados? Existe um percentual disso, um percentual disso, um percentual disso, e um percentual grande que não sei, que não se sabe. Ok, mas isso tem... Olha o ciclo fechado que não tem. Não é? O ciclo fechado que não tem. Não realimenta o público com informação onde efetivamente as pessoas pegaram a doença. E a gente fica feito louco, passando álcool em tudo, tentando limpar tudo, porque não sabe. Quer dizer, né? E tudo fechado, tudo fechado. Quais são as terapias mais efetivas? Ok. Nós temos mais de 700 mil pessoas que se curaram de Covid. Quais são as estatísticas, quais foram as terapias usadas com essas 700 mil pessoas, pelo amor de Deus? Quer dizer, como que eles foram tratados? Onde está essa estatística? Quais são essas terapias que são mais efetivas? Onde você vê isso? Em lugar nenhum. Não tem. Não é? A gente só fica contabilizando casos e mortes, mas as soluções e as causas, nós não estamos fazendo nenhum tipo de estatística. Então, o que a gente ouve mais é falácia. Se vocês gostarem de figura de linguagem, procura na internet, vocês podem ir lá na Wikipedia, procurem lá o que é falácia. Aí você vê os tipos de falácia, e você assiste televisão, vê os políticos falando, as pessoas, ameaças, apelo ao medo, né? Você vai morrer, você pode morrer, aquela história toda. Ou então, a petição de princípio, de gostar de uma tese que parte do princípio que já é válida. Né? Se você sair muito na rua, você vai ser contaminado, quer dizer, você pode pegar a doença. Então, esse tipo de coisa a gente ouve demais no caso da Covid, mas houve também dentro da empresa. Eu também já trabalhei numa empresa grande, já fiz parte do comitê de direção, já vi como as coisas são resolvidas em alto nível. Então, isso também acontece lá. A gente tem que fugir desse tipo de discussão, não alimentar esse tipo de discussão de forma alguma. Ao contrário, contribuir para a resolução do problema. Né? Quer dizer, o efeito da crise econômica está cedo ainda para a gente observar, mas vai ser muito pesado. Vai ser muito pesado. Eu fico imaginando, né, já tem um zum, já tem boatos que vem mais um vírus por aí. Não sei se vocês têm acompanhado, mas já se divulgou que encontraram mais um vírus suíno na China recentemente, que tem mais uma ameaça aí. Mas, enfim, não sei se ele é muito cedo para falar sobre isso. Mas eu imagino que isso vai deixar consequências tão graves para a economia que, se no futuro nós tivermos outra pandemia, eu duvido que ela será tratada da mesma forma. Eu duvido. Eu acho que esse tipo de experiência vai nos trazer um aprendizado para toda a sociedade, ao nível de família, escolas, empresas, cidades, enfim, toda a sociedade, que eu não acredito que será tratado dessa mesma maneira. Bem, como análise de causa-raiz, se a gente vai trabalhar em resolução de problemas, né, o que nós temos que evitar? Generalidades, né, como falha de equipamento, erro de projeto, quer dizer, nós temos que ser específicos. Qual falha do equipamento, qual erro do projeto? Evitar generalidades. Ausência de soluções. Isso é muito comum quando se fala de problemas.
Né? Qual o problema? É a falta de automação. Isso aqui é falta de treinamento. Quer dizer, a ausência de solução não configura um problema. Né? Deming já falava sobre isso. Você não pode chamar de ausência de solução um problema. Você não pode, ao estar doente, sentindo mal, ir no médico, e o médico não pode falar que você está com falta de antibiótico. Né? Isso não tem sentido. Mas esse é uma das falácias mais comuns em resolução de problema da empresa, é chamar um problema da ausência de alguma coisa. Né? Evitar também causas vagas. Tem duas palavras que, em resolução de problemas, a gente devia banir totalmente. Uma delas é o tal de inadequado. Material inadequado, processo inadequado, quer dizer, isso não explica nada, né? Isso não ajuda em nada. O outro, inapropriado, né? São termos vagos que não ajudam a resolução de problema. E a gente vê isso escritos em relatórios de ação corretiva, quer dizer, vê o tempo inteiro. Nós temos que ser mais específicos. Fatalismo, né? Coisa que não tem jeito, fatalismo, vou morrer, não vai ter jeito, isso é equipamento obsoleto, equipamento velho, não tem jeito. Né? Isso é o fatalismo. Superficialidade, isso é um problema de mão de obra. Tá? Isso é muito superficial, não diz o quê, não diz o quê, não diz o como. Né? Eu estava trabalhando no livro, tentando bolar um exemplo. Quer dizer, se você tiver uma padaria, por exemplo, e na padaria tem um confeiteiro, vamos dizer que o doce que ele faça não fique muito bom. Você não pode falar que é um problema, o confeiteiro é falta de treinamento, ele não sabe fazer. Você tem que tentar descobrir as causas, se ele está batendo muito a massa, se ele está batendo pouco a massa, se ele não está deixando descansar, se ele está colocando fermento na hora errada. Percebe? Então tem tantas explicações para tentar explicar por que um doce, sei lá, um pão não fica bom, e a gente usando generalidade, tipo, é falta de treinamento, manuseio inadequado, coisas desse tipo. Né? Ações como fossem causas também devemos evitar. Isso é treinamento, isso é manutenção, isso enfim, coisas generalidades que, na verdade, são ações, não são causas. Defensividade, né? Isso não acontece, isso é impossível. Quer dizer, a gente viu um pouco isso no início do coronavírus. Né? Muita gente foi criticada porque chamou de gripezinha, né? Talvez foi muito precipitado naquele momento. Saltos no raciocínio. Né? Aqui tem um exemplo. O circuito queimou. Por quê? Porque choveu. Você imagine entre uma chuva e um circuito queimar, quanta coisa acontece. Né? Vai chover, vai entrar umidade no circuito, vai haver uma condensação de água, a água vai escorrer, vai provocar um curto-circuito, vai provocar uma sobrecorrente, vai provocar um curto-circuito, vai até ele queimar. Quer dizer, esse tipo de salto no raciocínio, quando vai resolver um problema, também é muito comum. E a gente tem que pensar com micropassos. Eu escrevi um dos artigos que eu escrevi sobre resolução de problemas, sobre análise de causa raiz. Ele tem o título de O Elefante, o Cachorro e a Formiga, para mostrar o seguinte, para diferenciar os passos de um elefante, os passos do cachorro e o passo da formiga. Né? A formiguinha é pequena, ela anda em qualquer cantinho, em qualquer lugar, e ela vê qualquer coisa. Então, ao resolver um problema, a gente tem que dar passos de formiga e descobrir a microevolução das coisas, porque ali a gente vai ter uma ação barata para resolver. E também a atribuição de culpa e responsabilidade. Isso aqui foi o operador, isso aqui foi a supervisão, isso aqui foi o controle de qualidade, isso aqui foi a manutenção. Quer dizer, isso não ajuda nada, né? Quer dizer, esse tipo nós temos de coisa a evitar. E você percebe, né? Essa é o que eu chamo de curva típica de todo o processo de resolução de problema. Né? A gente está vendo aqui um QC Story aplicado em várias ações de melhoria e provocando um processo de melhoria assim, assustador ao longo do tempo. Né? Ele melhora tanto em termos de média, quanto melhora em termos de estabilidade de processo. Muitas vezes ganha muito mais estabilidade do que em média. Né? Isso é o que chamo de curva típica de resolução de problemas. Isso aqui são curvas feitas em exercícios de uso de MASP.
né? Olha um processo que estava com defeito, estava com problema, olha como estava a média e olha como ele passou a média. Né? Esse aqui é um exercício feito em 2, 3 horas no processo simulado. Olha o desvio padrão, que é a variabilidade do processo, olha como ele vem caindo, né? Chegando próximo de zero aqui, quer dizer, uma estabilidade de processo enorme, é um processo que varia pouco. Olha a produtividade no exercício, né? Realizado com uso de MASP, mesmo em caso simulado, em poucas horas de aplicação. Olha o nível de acerto, que é o nível de qualidade, obtido no exercício simulado, né? De poucas horas de duração, usando o MASP. Ou seja, é um método muito poderoso. Né? Eu vou fazer 2 indicações para quem que deseja aprender um pouco sobre resolução do problema, abordagem científica. A primeira é assistir o Óleo de Lorenzo. É um filme fantástico, baseado num caso real, que aconteceu nos Estados Unidos. Esse menino aqui, né, chama Lorenzo, ele foi diagnosticado com uma doença que não tinha cura, isso na década de 80. Não tinha cura. Ele morreria inevitavelmente com 24 meses. Pois os pais dele, né, que no filme é interpretado por Nick Nolte e Susan Sarandon, é um filme maravilhoso de bom, eles eram leigos. Eles começaram a estudar a doença, que até pouco tempo atrás nem nome tinha. E começaram a estudar bioquímica, para descobrir por que a doença evoluía no cérebro do filho. Aí descobriram um óleo que, administrado ao menino, podia conter a doença. Na verdade, descobriram 2 óleos. Né? O primeiro ele interrompia até um determinado ponto e o outro interrompia totalmente. Então é fantástico você ver como 2 pessoas leigas obstinadas, elas podem resolver um problema extremamente complexo. Agora, um caso mais perto da gente, outro dia eu compartilhei com algumas pessoas da OTS, eu fiquei sabendo desse caso, assim, fantástico, fantástico. Dona Fumiko Nishio. Ela é agricultora, ela é do interior de São Paulo, acho de Piedade, se não me engano. Ela plantava caqui junto com o marido. E ela começou a receber reclamações que o caqui estragava rápido os clientes. E ela comprou um microscópio, né? E ela é Issei, né? Ela é japonesa, nata, e veio para o Brasil há muitos anos atrás, e começou a estudar para tentar descobrir por que o caqui estragava rápido. Aí ela descobriu nematóides no caqui. Todos os especialistas que ela conversava, né, professores e tudo mais, falavam que isso é impossível. Nematóide não sobe em árvore, é pequenos vermes, né? Não sobe em árvore. Mas ela falava, tem nematóide, ela insistiu, e ela mandou estudos para o Japão e tudo mais, e ela conseguiu comprovar o que todo mundo dizia que era impossível. Nematóides sobem em árvore e elas vão se instalar justamente lá no interior da fruta e estragar a fruta mais cedo. Então, quem puder assista, que é uma história fantástica de como uma pessoa leiga, obstinada, ela consegue resolver um problema extremamente complexo que vai contra tudo que se acredita. Existe um caso semelhante no Brasil também, na vassoura de bruxa, que é uma doença que dá no cacaueiro, lá na Bahia. Né? Dizimou completamente as plantações de cacau da Bahia e ninguém descobria, né, como eliminar a vassoura do bruxo. Um senhor, né, começou a fazer experimentos com poda da planta e conseguiu descobrir uma maneira de conter o caso de vassoura do bruxo. Também é fantástico isso. Né? Bom, eu já estou acabando minha apresentação, nós vamos começar as partes de pergunta, mas logo que falaram no isolamento, uma coisa me deixou muito preocupado, né? Que o isolamento, de fato, faz com que a curva atenue, né? Então, atenua a curva. Mas pouco se falou que, ao atenuar, ela se alonga também. Então, quando que vai acabar essa crise? Quando vai acabar o isolamento? Eu já ouvi previsões até de 2022. Então, eu acredito que vai chegar um momento que nós não conseguiremos suportar mais. Né? E eu acho que, por enquanto, pouca gente está preocupada com isso aqui, né? Esse alongamento aqui. E quantas previsões que nós já ouvimos falar sobre o pico da doença? Quantas previsões? Eu já ouvi uma hoje, mais uma hoje,
que agora no mês de julho seria a próxima. Mas a gente está ouvindo essas previsões de pico já tem 2 meses aí, pelo menos, né? Bem, quase finalizando minha palestra, também escrevi sobre isso, que resolver problemas alavanca carreira. Se vocês querem crescer na carreira, vocês têm que resolver problemas cada vez mais complexos. Porque os problemas que a alta direção cuida, são problemas de extrema complexidade. Se você resolve problemas do mesmo tipo, do mesmo grau de complexidade, você vai continuar no mesmo lugar. Você tem que resolver problemas cada vez mais complexos, né? E conte com o máximo para isso. Eu acredito que pode alavancar a carreira, como já alavancou também a minha. E como mensagem final, um guru indiano, eu acho essa frase também muito profunda, para ir muito longe, você tem que começar de muito perto. E o perto é você mesmo. Então, nós temos metodologias, né? Muitos métodos, nós temos treinamento, nós temos como fazer, mas às vezes a dificuldade está na gente mesmo de encarar esse tipo de problema e de gerar resultados extraordinários, né? Como essas pessoas aí comentaram agora. Então, era basicamente isso que eu tinha. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês tenham apreciado aí. Eu estudo muito os métodos de resolução de problemas, né? Vocês estão vendo as literaturas aqui, né? Tudo isso aí, eu sou bastante fundamentado. Sou apaixonado pelos métodos de resolução de problemas, então estou à disposição de todos. Depois eu passo aqui o e-mail, até esqueci de colocar aqui, mas estou à disposição de todos aí que precisarem. Tá? Obrigado aí. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí a aula do Claudemir Oribe, né? Foi muito proveitosa e bem aderente aí às nossas conversas, às nossas palestras, né? Agregando bastante valor aí, trazendo informação de valor para os nossos participantes. Eu vou aqui levantar aqui, né, algumas questões que já foram registradas, aí lembrando sempre para o pessoal, quando for registrar suas questões, aqui do lado do participantes, aqui, ó, tem o Q&A, que é um espaço para registrar as perguntas. Por que é importante a gente registrar as perguntas nesse espaço? Algumas questões podem ficar sem responder, ou às vezes não dá tempo. No final do evento, nós recolhemos essas questões e encaminhamos para o palestrante para que ele possa responder depois pelo e-mail que vocês registraram quando vocês entraram na sala. Então, tem algumas questões aqui no chat, tem algumas questões também registradas aqui no Q&A. Eu vou fazendo aqui as colocações aqui, fazendo um bate-pronto aqui, mas as que vocês registrarem agora, por favor, registrem no Q&A. Bom, primeiramente, Oribe, o Haroldo está dizendo aqui que ele também é colunista lá da Banas e ele trata do sistema 5S e sempre lê a sua coluna e recomenda a todo mundo. Recomenda a todos aí a leitura da sua coluna, né? Vamos recomendar também a leitura da coluna do Haroldo, né? Também está aqui sempre com a gente. Ele escreve sobre 5S, não é? 5S. Sim, já li a coluna dele. O Carlos Correia, ele traz a seguinte questão. Os 10 princípios citados no começo são perfeitos. Porém, o fator político pode atrapalhar tudo. É esse o grande problema, tanto nas empresas quanto num país? Olha, eu era um engenheiro muito novo quando eu ganhei uma cadeira no comitê de direção da empresa. Eu tinha 31 anos só. E quando eu sentei lá, que eu vi como as coisas são feitas, eu fiquei meio assustado. A gente que é técnico, sou engenheiro, né? Engenheiro eletrônico de formação. A gente discute a coisa de um certo jeito. Quando você senta numa diretoria, é muito diferente. É muito diferente. Ali tem o quê? Atenua-se as coisas, existe uma certa vaidade, prestígio, ninguém quer mostrar que tem problema. Então, de fato, o contexto político ali é muito complexo. Se você tem problemas e precisa resolver,
Nós estamos falando de problema complexo, difícil. Não estamos aqui para falar de problema fácil, certo? Então, esses problemas quase sempre são sistêmicos. Eles estão em todos os setores, entram no setor. O problema ele é petulante. O problema não respeita a barreira departamental. Ele chuta a porta, vai entrando, né? Andares e tudo mais. Né? Problema difícil, ele é petulante, ele entra para todo lugar. A gente sempre precisa de um apoio político, porque você vai entrar em áreas dos outros. Então, o papel do sponsor, o papel daquele cara que vai te dar sustentação, porque você vai mexer tal, ele é fundamental. Isso pode colocar tudo a perder. Por mais bem intencionado que você seja, você pode ser muito mal sucedido porque você não tem um apoio político. Né? Então, da mesma forma que atrapalha, ele também é fundamental para que você seja bem sucedido. No caso da política, Covid aqui, bom, eu não quero fazer críticas, é um caso difícil, complicado e tal. Mas a gente vê, como eu mostrei na apresentação, uma coisa que parece que não combina, né? O Luiz Augusto, ele pergunta o seguinte: qual seria a sua sugestão para a aplicação do MASP nas indústrias? Na sua opinião, na verdade ele faz duas perguntas, né? Primeiro, qual seria a sua sugestão para a aplicação do MASP nas indústrias? E segundo, na sua opinião, qual é o nível de motivação das indústrias para que soluções efetivas de controle do Covid sejam implementadas? Bom, para implantar MASP nas indústrias, tem dois movimentos. Ou é top-down, ou é bottom-up. Ou é de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Então, quando você tem uma liderança engajada, e alguns líderes, eles conhecem qualidade, eles gostam de qualidade, tem aqui com paixão, eles vão repercutir isso para baixo, né? Eu acho que eu conheço empresas que, bom, não sei hoje como é que estão, mas historicamente aqui na minha região, são famosas por isso. A ArcelorMittal é assim, né? Uma empresa que eu conheço também, que tem essa paixão para a resolução do problema, é a Líder Aviação, né? Uma empresa de aviação executiva, que é a sede aqui em Belo Horizonte também. Né? Tem paixão, aquilo vem da diretoria para baixo e cobra das pessoas a resolução do problema. Então, essas coisas andam com muito mais facilidade se você tem uma liderança engajada. Mas vamos dizer que você não tem, você é um técnico, especialista e tal. O que eu diria? Tenta buscar esse apoio institucional. Tenta buscar negociar, porque aí você precisa de tempo para resolver problema, para analisar dados. Né? Muitas vezes a liderança não está disposta a te dar esse tempo. Né? E nós não somos como no Japão. No Japão, as pessoas trabalham em resolução de problemas fora do horário de trabalho. Eu vi a apresentação lá no Japão e nós perguntamos, quando vocês trabalhavam nesses projetos? Todo mundo falou, depois do expediente. Né? No Brasil, isso não pode, não acontece. Né? Então, tenta buscar, negociar com alguma liderança, vamos trabalhar, tal, queremos formação, tal. Se você não consegue um apoio desse, eu diria o seguinte, começa aos poucos fazendo, sem muito alarde, sem falar com muita gente, estuda o método, desde que consegue aprender e vai lentamente aplicando, sem falar com ninguém. Quando o trabalho estiver lá na frente, você começar a descobrir realmente coisas, tiver coisas concretas na sua mão, aí você começa lentamente a socializar com colegas de trabalho e com liderança. Vai lento, vai aos poucos. É o conselho que eu dou para aplicar, né? Se você não tiver um apoio institucional. Quanto à motivação dos indústrias para que soluções efetivas do controle do Covid sejam implementadas, eu não sei se eu saberia responder essa pergunta, Carlos. Né? Porque nós estamos falando de controle do Covid, né? Controle do Covid. O que eu vejo, eu acredito que as empresas querem voltar a trabalhar. Porque você tem acionista, tem donos de empresa, você precisa trabalhar. As pessoas precisam trabalhar. Né? Você tem os empregados, as pessoas estão recebendo salários reduzidos, tal, mas elas estão sendo impedidas de trabalhar. E eu tenho absoluta certeza que as empresas são muito responsáveis. Se o governo autorizar, ninguém é louco de falar assim, bota todo mundo na mesma sala, agora está tudo liberado, ninguém é louco. Eu acho que essa desconfiança que os governos têm nas empresas, ela não se justifica, sinceramente, não se justifica, grande parte das empresas. Né? Em alguns casos, talvez, mas em grande parte das empresas não se justifica. Eu acredito que muito mais empresas poderiam estar funcionando agora e eu não entendo por quê. A Andréia,
Ela pergunta qual que é, na sua visão, o princípio básico do MASP. Olha, o MASP é metodologia científica. Tem vários princípios. O primeiro é racionalidade. Quando você fala racionalidade, a gente tira o não racional de lado. O que é o não racional? Desejos, paixões, eu quero isso, eu quero aquilo, eu queria realizar tal sonho. Quer dizer, isso não é racional, né? O racional, você fala assim, eu quero comprar tal carro. Mas você precisa de um carro? Você tem dinheiro para pagar o carro? Você tem onde estacionar o carro? Você sabe quanto custa ter um carro? Seguro, IPVA, combustível. Teve uma época para trás aí que muita gente comprou carro e não tinha condição de ter carro. Não é? Aí comprou carro, conseguia pagar a prestação, mas o carro ficava lá na garagem porque não tinha condição de tirar. Quer dizer, isso não é decisão racional. Então, nós temos racionalidade. O que é racionalidade? Maximizar ganho, minimizando esforço. O que é racionalidade? Porquês muito claros. Porquês claros. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Né? Taiichi Ohno foi o criador dos 5 porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Isso é racionalidade. Outro princípio básico, objetividade, que é o contrário da subjetividade. O que é subjetividade? Eu acho isso, o que você acha, o que o outro acha, o que o outro acha. Quer dizer, esse é o achismo, né? Isso é a inferência. O princípio básico do MASP, o que você acha? Você deveria responder, eu não acho nada. Mesmo que eu achasse alguma coisa, o que adianta eu achar, não achar? Nós temos que ver o que é. Nós temos que ir lá ver o problema. Nós temos que ir lá ver o local. Né? Então, esse é um princípio básico. Outro princípio básico é um passo de cada vez. Nada atropelado, tudo ao mesmo tempo, tal, heroísmo, corre atrás, tenta isso, tenta aquilo. Não, uma coisa de cada vez. Se um problema é complexo, tentativas já foram feitas. A hora de identificar o problema é a hora de identificar o problema. A hora de observar é a hora de observar. A hora de analisar é a hora de analisar. Então, eles são passos metódicos. É uma coisa de cada vez. Vai aos poucos, vai aos poucos. Porque a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo já foi feita no passado. Todas foram infrutíferas, todas foram mal sucedidas. Se não fossem, já teria resolvido o problema. Né? Então, tem esse princípio básico, você tem que ser metódico. Pessoas que não têm um perfil metódico, não conseguem desenvolver isso, não conseguem aplicar MASP. Né? Porque ele vai tentar o ato heróico. Ou então o uso exagerado da intuição. Intuição é uma coisa muito perigosa, né? Pode, se dar certo, maravilha. Palmas para ele. Agora, se dá errado, né? Eu acreditava que ia dar certo, tal, eu sentia, tal, tinha fé. Quer dizer, né? Isso é dentro de uma reunião de empresa corporativa que reina a racionalidade, você falar que estou sentindo que vai dar certo, quer dizer, você vai ser massacrado numa situação dessa, né? Então, você tem que ser um pouco mais estruturado. Estruturado, é uma boa palavra, estruturado. Uribe, o Daniel está sempre com a gente aqui também, o Daniel Lucon. Ele fez uma pergunta aqui que acabou que você já respondeu, então eu vou me dar a liberdade de, vamos dizer assim, modelar um pouco a pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez foi se o MASP deve começar pela alta direção ou da operação. Você já falou sobre isso. Mas aí eu vou te perguntar o seguinte: existe algum contexto em que você, na sua experiência, considera que é melhor que o MASP ele comece bottom-up na operação e em vez da autodireção, e o contrário? Isso é uma questão de contexto, de momento. O que você considera? Olha, tem certos tipos de contexto e realmente é difícil aplicar MASP, né? Ele não aplica a qualquer contexto. Onde não se aplica bem? Vamos pegar casos extremos para a gente ter esse entendimento, né? Empresas que você tem processos muito dinâmicos. Então, não dá nem tempo de criar histórico das coisas. Quem trabalha, por exemplo, um projeto. Projeto de software, projeto disso, projeto daquilo, contrato disso, contrato daquilo. A não ser que você tenha alguma coisa comum que tem problema em todos os contratos. Aí sim você consegue aplicar. Porque todos os contratos acontecem um atraso. Todos os contratos derrapam no orçamento. Né? Aí sim. Mas em ambiente onde tem aspectos humanos muito fortes, é difícil aplicar um método mais estruturado. Então, agência de publicidade, praticamente impossível.
reina a subjetividade. O mundo é a subjetividade. O que será que eles vão achar da campanha? Né? Como é que eles recebem isso? Gostou da campanha? Percebe? Então, é outro mundo. Né? Então, ambientes que você tem uma predominância muito forte e na formação humanística, né, de ciências humanas, ciências sociais, geralmente eles se colocam numa posição antagônica a quem vem de ciências mais exatas, onde reina a objetividade. Você vê, por exemplo, em pesquisas de mestrado, né, ou mesmo TCC, né, em psicologia, por exemplo. Quantos trabalhos desses da área de psicologia são feitos usando método quantitativo? Raríssimos. Raríssima. É muito raro ver um psicólogo fazer um trabalho de natureza quantitativa. Muito raro. Tanto em TCC, como em mestrado, doutorado, muito raro. Por quê? Porque a natureza toda é um outro mundo. Né? Não é que é certo ou errado. Não, é uma outra coisa. Né? Então, a pessoa que está num ambiente que ele tem essa predominância, né, de um aspecto humano, provavelmente ele vai ter muita dificuldade, porque o ambiente é outro, é da discussão, é o entendimento, é o consenso, não é? Agora, o que a gente não pode fazer é o contrário. Nós estamos dentro de um ambiente técnico, altamente técnico, cheio de dados potenciais para tirar dos processos, e a gente está resolvendo as coisas em reunião, sabe? Como se fosse uma reunião de condomínio. O que você acha? Pelo amor de Deus. Eu sempre dou esse exemplo. Marca a reunião para discutir um problema sério na empresa. Aí chama um monte de pessoas. Aí o pessoal leva uma agenda e uma caneta para a reunião, para discutir o problema. Uma agenda e uma caneta. Já começa errada a convocação, porque ninguém pede dados nenhum. Ninguém pediu e também ninguém leva. Então, você está discutindo o problema completo, mas quando aconteceu, quantos casos aconteceu, em quais localidades aconteceu, qual o tamanho do lote, porque tem tanta informação para discutir o problema e marca uma reunião para te fazer blá, blá, blá. Esse, acho que eu diria que um dos piores erros metodológicos que a gente vê nas empresas. Né? É isso aí. Quando você tem um contexto perfeito para usar o MASP, e não usa. O Haroldo pergunta aqui, de novo, dá os parabéns para você e diz o seguinte: como sempre, excelente, né, abordagem sobre o MASP. E aí ele traz uma outra pergunta sobre o coronavírus. Ele fala assim, ó, tirando a questão política, né, desse assunto, para o caso do coronavírus, o que temos, na sua visão, é a tentativa de simplificação da análise? O que você acha? Bom, eu vou emendar com outra pergunta que me fizeram aqui, o Luiz Augusto. Olha lá, qual o nível de confiabilidade dos dados estatísticos declarados e tal. Eu coloquei ali uns gráficos para vocês, né? Aí, eu vou falar para vocês, isso aí foi tirado do governo. O governo tira das secretarias estaduais. Quer dizer, a gente viu uma série de denúncias com relação aos motivos que tem um prefeito, um governador, de declarar estado de calamidade. Vocês já sabem sobre isso, né? Um estado de calamidade, uma coisa assim, ele pode fazer compra sem licitação. Né? E tem gente sendo presa em estado, né, por aí. Tem gente sendo presa. Tem uma série de denúncias aí com relação a isso. Né? Então, eu sinceramente, não acredito muito nesses dados. Mesmo porque eu tenho uma funcionária de uma outra empresa que ela teve todos os sintomas de Covid. Aí ela foi no posto de saúde e mandaram ela para casa. Simplesmente. Na minha portaria, ela já foi mandada para casa. Ó, nem adianta você vir aqui, porque não tem leito, não tem nada, papapá. O dia que você tiver com todos os sintomas, quase morrendo, aí você vem ver o que faz com você. Então, você vê que tem uma série de pessoas que podem estar infectadas e sequer considera, sequer soma. Mas tem também denúncias de, isso seria uma subnotificação, mas também tem denúncia de supernotificação. Né? Quando, na verdade, o governo local tem interesse em inflar o número. Né? Tem interesse em inflar. Então, realmente, eu não confio muito nesses dados, não. Embora a posição brasileira, ela está muito longe da Bélgica e da Itália. Tá? No Brasil está morrendo 200 pessoas aí, a cada milhão, 200 pessoas a cada
milhão de infectados. Na Itália, na Bélgica, estavam morrendo 700, 600, 800 pessoas por milhão, tá? Então, se você for ver a quantidade de, mesmo mortes, mesmo nosso segundo maior país em mortes, proporcional à população, nós estamos muito longe de ser o que mais morreu, tá? Mas a pergunta mesmo, Carlos, era outra. Qual que é? Desculpa. Você emendou a do Luiz Augusto, né? Que o Luiz Augusto eu comentei do Luiz Augusto. A questão da confiabilidade. Né? Mas o que foi perguntado é se, na sua visão, foi uma simplificação, o que está acontecendo é uma simplificação da análise. Ah, tá. Olha, com toda certeza. Eu imagino que tem pessoas boas, né? Nós temos cientistas muito bons, nós temos visto algumas entrevistas. É bem curioso como os principais meios de comunicação, eles nunca levam alguém para contestar. Fiquem bem atentos a isso. Os principais meios de comunicação não publicam nada que dá um ponto de vista diferente. Eles não divulgam ninguém que fala que defende a cloroquina. Eles não falam de ninguém, pode ser a autoridade que for, para falar do isolamento vertical. Então, eles já adotaram um ponto de vista, só aquele, então, que eles insistem em colocar. E nós somos pessoas mais esclarecidas, a gente tem que estar aberto a todo tipo de opinião. Né? Se você vai resolver um problema complexo, tem que estar atento a todo tipo de opinião. Então, com toda certeza, é um processo muito simplificado. Se eu tiver que botar na minha matriz ali é uma matriz resumida, 2x2, né? Ele tem a tentativa e erro. Mas o meu modelo que eu desenhei é 3x3, na verdade. Né? Aquilo é uma simplificação, é 9x3. E aí tem um poder de explicação muito maior. Inclusive os cargos de corrupção, em que a pessoa tem um interesse em fazer com que a crise seja maior do que efetivamente tem um quadrante específico ali que encaixa perfeitamente no meu modelo. Então, tem simplificações, sim. Eu acho que se a comunidade acadêmica científica fosse um pouco mais unida, ok, alguém está pesquisando vacina, alguém está pesquisando meios de contágio, alguém deveria estar pesquisando as terapias mais efetivas, alguém deveria estar estudando os grupos de risco. Sabe? Se eu estivesse numa empresa, fosse coordenar um grupo de trabalho, é isso que eu faria com as pessoas ali. Você vai estudar a existência desse tipo de produto, você analisa esse tipo de defeito aqui, você analisa os clientes que estão mais em incidência, e vamos sentar para reunir. Mas a gente não vê isso. Não vê isso. É simplificado, é salto no raciocínio, é interesses escusos. Quer dizer, você não vê um processo realmente estruturado. Se alguém está fazendo, não está aparecendo. Né? Que a gente não vê. Então, eu fico assim meio arrepiado com o que eu estou vendo tudo aí, sabe? A gente conhece um pouco de metodologia, fala, poxa, não é assim. Sinceramente, não é assim. Sabe? Deviam estar trabalhando de uma forma muito mais comum, mais unida, mais estruturada. Mas, enfim, né? O Kawa, ele pergunta o seguinte: quais são as semelhanças e as diferenças entre aplicar o Kaizen e aplicar o MASP? Certo. O Kaizen é uma palavra genérica, né? Melhoria contínua. Hoje está muito em moda, em função do Lean, o Kaizen curto, o Kaizen rápido, que é muito baseado em atitude. Então, faça Kaizen, né? Vocês estão vendo? Esse grupo na minha estante aqui é tudo livro de Lean. Aqui é tudo livro de qualidade, né? E de resolução de problema. Então, esse é um tema que eu estudei muito, profundamente. E quando eu fiz um curso de TQM no Japão em 96, e o de Sistema Teórico de Produção no Japão também pela UTS em 2017. E eu levei essas perguntas aqui do Brasil para fazer para os professores. Porque quando você estuda Lean, é só aquela melhoria de atitude, melhore, tal. Aí você lê o livro Taiichi Ohno, né, que impulsionou o Sistema Teórico de Produção, ele fala muito daquela atitude de resolver problema, né? Faça Kaizen. Então, é muito da atitude. Agora, tem uma pequena questão. Primeiro que o nível educacional do operário japonês é muito elevado. Né? O nível de intuição, capacidade analítica
do japonês, até por causa da língua, né, e tudo mais, é muito elevado. O nível de capacidade analítica de um Taichiano é elevadíssimo. Ou seja, essas coisas não dá para reproduzir. Você não ensina intuição. Não existe curso de intuição. Eu tenho ali em cima vários livros de intuição. E a gente começa a ler sobre isso, logo no início, já dizem assim, intuição é uma coisa que ninguém sabe ao certo o que é. Aí eu já fecho o livro e não leio mais nada. Porque a intuição é uma coisa muito abstrata. Ninguém ensina intuição. Quem tem, vai fazer maravilhas, ok. Mas e quem não tem? Vai fazer o quê? Tá vendo? Aí que entra o método, o passo a passo, que você é como andar de bicicleta. No início você cai, você fica assim meio esquisito, rala o joelho, mas depois que você andou, começou a andar, aprendeu, aquilo é automático, você não se imagina fazendo a coisa de outra maneira, sabe? A não ser, claro, que o problema exige uma outra abordagem, né? Lógico. Mas quando o problema é complexo, tal, você não vai cair na armadilha de usar um método bobo para um problema complexo, né? Não cai nesse tipo de armadilha. Então, basicamente, a diferença é essa, né? Quando você lê Manufatura Enxuta e fala muito de Kaizen, é muito da pequena atitude, né? Da pequena atitude. Então, os livros que tem ali, ó, dessa parte aqui, autores japoneses, tem o Liker, tem o Homem, que tem todos os autores de linha, tem pancada digital, ninguém fala de qualidade total, ninguém fala de métodos mais estruturados, né? Agora, quando eu fui para o Japão em 2017, que eu perguntei para os professores, e QC Story? Vocês usam QC Story? Ah, sim, usamos QC Story. É bem curioso isso. QC Story é como o MASP é chamado no Japão. É bem curioso. Eles usam, mas não está na literatura e não está nos programas do curso. Então, parece quase como uma arma secreta, assim. A gente usa, mas não fala muito, né? Só tem um autor ali, daqueles livros, que é um japonês chamado Nemoto. Ele fala, ele denuncia até, ele diz o seguinte, olha, os autores americanos não gostam de falar de TQM, eles não gostam de falar. Por quê? Porque o método já tem tantos anos, eles gostam de falar mais da novidade, não sei o que lá. Então, o que eu vejo muito nas empresas hoje? Muito no modismo, daquela coisa assim, tal. Mas, olha, o Kaizen contínuo, aquele Kaizen tal, ok, muito bacana, para todo mundo fazer, ótimo. Mas não é isso que vai alavancar a tua carreira. Não é isso. O que vai alavancar a tua carreira é o resultado extraordinário. É aquele que teu chefe vai lembrar de você, é aquele que você vai contar na entrevista para trabalhar na outra empresa. Lá eu fiz isso, melhoramos 30%, melhoramos 25%, O Kaizen um pouquinho, tem pouco potencial, né? Então essa é a diferença do MASP e do Kaizen. Kaizen é uma palavra ampla, pode significar tudo, mas na grande parte é uma melhoria pequenininha, incremental. O MASP não é para incremental, o MASP é para melhoria radical. O Kadamuro, complementando aí a pergunta do Cauã, ele pergunta o seguinte: o MASP é para resolver problemas difíceis. E para resolver problemas mais simples e repetitivos, qual que é a metodologia que você recomenda? Olha, a mais simples que eu já li, já pude ler, de todas as metodologias que eu vi, é ver e agir. Você viu que o negócio está fora? Vai lá, coloca no lugar. Você viu que o negócio está sujo? Vai lá e limpa. Né? Eu acho que minha mulher usa muito isso em casa. Você não viu que está sujo? Por que tá? Você não viu que o prato está aqui? Por que você não levou lá na cozinha? É o ver e agir. Né? Você vê quantas coisas você vê fora do lugar, quantas vezes tal. Então, o método mais simples que eu vi, embora eu nunca consegui encontrar, nunca vi nada escrito, descrito sobre isso. Só cita, né? Só citando aqui e ali. Ver e agir. Ver e agir. Em vez do PDCA 4 etapas, é só 2. Ver e agir. É sensorial, ó. Você não precisa nem pensar, praticamente. É ver, viu que está errado, vai lá e conserta. Né? Esse é o mais simples. Aí eles vão, de pouco estruturado, os métodos vão crescendo em estruturação. Muita gente fala do PDCA simples. Usa o PDCA, usa o PDCA, usa o PDCA. Né? O PDCA, gente, é uma abstração. Ele não fala exatamente como fazer. Você tem que deduzir o que seria um P para aquele caso. Você tem que dizer o que seria um P para aquele outro caso. O que é um P para aquele outro caso. Então, eu ouço muito esse negócio. Usa o PDCA, usa o PDCA, usa o PDCA. Então, acima do ver e agir, eu chamaria o PDCA simples. Mas você tem que considerar que a pessoa tem que
tem que refletir o que seria o P naquele caso. O que seria o P no caso, o que seria o D naquele caso, o D naquele caso. Né? Então, estaria um nível mais acima ali. Já são 8h59. Eu vou citar aqui algumas considerações do Kiyoshi Shimizu, e que ele conclui, né, ele fez três ponderações aqui, na verdade são duas ponderações e uma questão no final, mas ele fala aqui que quando ele vê na TV japonesa, né, que é notório nas reuniões, né, como todos que vão para as reuniões vão municiados de bancos de dados para o foco. No Brasil, ele já viu diferente, ele vê os super corajosos indo de agenda na mão e não anotam nada, porque eles têm uma memória provavelmente espantosa, né? Leva a agenda e não anota. Aí, depois ele traz aqui que, né, conta aqui a história dele, que de 76 a 2011 ele utilizou muito MASP em grandes projetos e continua utilizando. Né? A base de vencer barreiras sempre foi a estruturação e mapeamento para vencer. Gostou, né, ele gostou da sua apresentação por contar as pingas que você tomou, mas a dureza são os tombos que deve ter tomado. Depois pode ser uma outra, você contar dos tombos, né? Que agora você já falou das pingas, aí da próxima traz os tombos. E aí ele conclui se você já pensou em organizar um máximo para resolver a solucionática da educação, que é a base, né, de nossa situação hoje, segundo ele. Aí, se você quiser comentar. Uma vez eu dei um treinamento na Secretaria de Educação de um estado do Brasil. E aí, falei, vamos pegar um problema difícil. Qual é o problema difícil na educação, né? Estou falando da educação pública. Evasão. Evasão, né? Os alunos começam a estudar, você começa com tantos alunos, termina o ano com pouquíssimo, né? Vai evasão. Aí começamos uma análise de causa-raiz dos motivos de evasão. Olha, o pessoal que estava lá, da Secretaria de Educação, ficou assim espantado. Nunca tivemos uma visão dessa, né? Nossa, está tudo aqui mapeado. Né? Diagrama de árvore, né? Causa e efeito, causa e efeito. Ali está aqui os motivos da evasão. Olha quantos motivos. Tem motivos que estão sob o seu controle e motivos que estão fora do seu controle. Tem motivos de causas normais e motivos de causas naturais. Sei lá, causa natural poderia ser, por exemplo, chuva. Né? Então, você tem as grandes categorias e você vai abrindo ali. Quer dizer, é possível? Claro que é possível, mas sabe o que a gente falta no Brasil? Eu acho que falta tecnocracia. Não é, Carlos? Você é engenheiro também de formação, não é? Eu acho que falta... Hã? Não? Não sou. Desculpa, achei que fosse. Mas, enfim, falta tecnocracia. O dia que tiver um partido tecnocrata no Brasil, eu vou lá, eu vou me inscrever. Falta um pouco de decisão técnica nas coisas. Sim. Falta tecnocracia. Porque se tivesse um pouco mais disso, sabe? Eu acho que esse seria, com certeza, um país melhor. Concordo. Claudemir, assim, muito obrigado, né, pela aula, né, pelas considerações aí. Algumas questões, infelizmente, nós não conseguimos colocar aqui no ar, mas, né, você, né, vai recebê-las depois para poder comentar com quem as colocou aqui no nosso chat, no nosso Q&A. Perguntas boas aí. Isso. E por falar em planejamento, né, é sempre bom lembrar que as nossas palestras são todas planejadas para elas terem uma sequência lógica. E como você falou hoje da questão do coronavírus, da economia, né, na palestra da semana que vem, nós vamos receber aqui o professor Tagaji Tomomi, do Japão. Então, vai ser uma palestra em inglês. Né, ele vai falar conosco direto, né, o segundo palestrante que vem compartilhar conosco a sua visão direto do Japão. E o tema que ele vai tratar, que ele vai compartilhar conosco, é a economia japonesa pós-Covid-19. Então, ele vai contar aqui o que o Covid fez com a economia japonesa, acelerou uma série de questões lá, né, que o governo ele teve que agir. Né? Uma das ações do governo, né, foi justamente induzir a inflação, que foi uma das formas que ele encontrou para superar isso. Contudo, o que o professor, né, vai trazer para a gente aqui é uma outra abordagem que poderia, né, uma outra saída para a questão do Japão seria justamente expandir investimentos no exterior e ampliar a educação.
Então, na palestra da semana que vem, palestra imperdível aí, complementando aí, já pegando um gancho aí na palestra do Oribe, né, e complementando agora com uma visão, né, o Oribe falou aqui na Visão Brasil, e aí vem o professor, né, do Japão falando sobre a questão japonesa. Então vai ser interessante, Eu acho não que percam. muitas empresas vão internalizar fábricas que estão na China hoje. Eles vão gastar dinheiro para trazer de volta as fábricas. Pois é, oportunidades, né? Então, não percam aí a palestra do professor Takagi, né, na próxima semana. Oribe, mais uma vez, muito obrigado, né? Esteja, né, sinta-se com as portas abertas aí para outro tema que você quiser tratar conosco aqui, né, do nosso seminário, compartilhar aqui com o pessoal. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, né, que têm estado conosco nesses webinars. Hoje é o 10º webinar, então, assim, são 15 horas de compartilhamento de conhecimento e troca de ideias. E esperamos vocês no próximo webinar. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até semana que vem. Pessoal, o e-mail. Passa o e-mail para o pessoal, tá? Se eu escrever aqui, todo mundo recebe? Sim, sim. Vou passar aqui, então, o e-mail para quem ainda estiver por aí. claudemir@qualipro.com.br. Então, quem quiser encaminhar a pergunta, encaminha que eu vou responder, que tem perguntas boas ainda, tá? Boa noite a todo mundo, muito obrigado pela atenção de vocês e use o MASP. Obrigado, gente, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Obrigado aí. Tchau, tchau, Carlos. Tchau, tchau, obrigado.